Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, com um lindo ensinamento. Gente, hoje o estudo tá maravilhoso. Eu amo falar sobre esse assunto, ele é divino. Então vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes os homens, quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Gente, falar sobre perdão também, assim, mexe muito comigo, porque é um dos sentimentos mais nobres que cada um de nós pode ter. É difícil? É difícil. Dói lá dentro de nós, fere o nosso ego, fere o nosso orgulho, fere. Mas é necessário. E aí aqui, durante o estudo, a gente vai entender tudo isso. Por isso que Pedro se sentiu tão ferido, porque atinge lá, ó, dentro do nosso orgulho, da nossa vaidade. E eu queria aqui falar hoje de uma cena assim que eu não me canso de assistir. Eu achei uma das cenas mais belas, porque não, é uma das, porque o The Chosen, ele é maravilhoso, tem várias cenas. Eu acho assim várias lindas. Mas eu trouxe hoje primeiramente a conversa de Mateus com Jesus. E essa conversa aqui do The Chosen acontece justamente porque Pedro não tinha perdoado Mateus por ele ser cobrador de impostos contra o povo deles, né? Por ele também fazer parte do povo. Então, Pedro não perdoava porque ele achava absurdo Pedro ser, né, da mesma nação e agir contra eles mesmo. Mas Jesus não veio esse mundo a passeio, né? Jesus veio para confundir, para botar tudo para a gente pensar. E quando Jesus escolhe os seus discípulos, ele não escolhe os perfeitos, porque Jesus ele veio para os doentes da alma, ele não veio para os sãos, ele veio para as ovelhas desgarradas, para aquela única ovelhinha que se afastou do rebanho. Então, é isso que muitas vezes o povo lá daquela época não entendeu. O porquê de Jesus fazer tantas maravilhas. E o Sermão do Monte foi algo que foi assim extremamente atípico para as coisas daquela época, né? Então vamos lá. Nessa cena do The Chosen, que me chamou muita atenção, Mateus vai até Jesus. Jesus está lá sentadinho no acampamento, né? E Jesus olha para Mateus, pergunta lá como que eles estão. Eles estavam lá numa conversa mais quentinha lá. E aí
depois que Jesus pergunta, Jesus fala assim: Mateus, você já pediu perdão? Aí Mateus olha para ele e fala assim: por quê? Se eles estão falando de Pedro, disse que não me perdoaria, não faz sentido. E realmente, muitas das vezes a gente deixa de pedir perdão por a gente achar isso, que não faz sentido, porque às vezes a gente acha que o outro não vai nos perdoar, né? Vai ferir o nosso orgulho, a nossa vaidade. Mas Jesus fala para ele, olha que coisa linda, olha que ensinamento maravilhoso. Mateus, você não pede desculpas para ser perdoado. Você pede desculpas para se arrepender. O perdão é um presente dado pela outra pessoa, Então, primeiramente, Deus quer que a gente reconheça a nossa falha, a gente se arrependa. E isso passa por cima de todo o nosso orgulho e vaidade, como eu já estou dizendo aqui. E aí, quando você leva o outro, né, em particular, para pedir desculpa, né, também, aí o perdão vai ser um presente que ele vai te dar. Olha que coisa maravilhosa. E depois essa conversa continua com Pedro, que aí Pedro também vai até lá onde Jesus está. Eu só não lembro se é a mesma cena, tá, gente? Eu acho que não é a mesma cena, não, porque Pedro acho que vai para casa, depois volta. E aí, Pedro faz toda aquela pergunta ali de cima, que eu já comentei aqui, acima, citado acima, que ele pergunta quantas vezes ele tem que perdoar. E aí, depois que Jesus explana, né, faz a explanação dele, ele fala assim, mas por que tem que ser assim? E aí Jesus fala assim para ele, o homem torna tudo mais difícil quando se apoia em seu próprio entendimento. Por quê? Porque o nosso entendimento ainda é muito limitado. O nosso entendimento ainda paira na faixa do nosso orgulho e da nossa vaidade. Quando nós transcendermos isso, a gente vai estar em concordância com as leis divinas e entender como que Deus e Jesus, né, pensam. Como que a gente tem que agir. E isso vai nos libertar dessa prisão, desse cárcere que nós mesmos nos colocamos por ainda estarmos moralmente inferiorizados. E vamos continuar aqui. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que cada um perdoe
a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aqui também tem uma passagem que tem um servo que está devendo dinheiro, e aí ele tem que pagar, mas ele não tem o dinheiro para pagar. E ele vai até, né, o chefe lá e pede que ele lhe perdoe essa dívida. Porque naquela época eles tinham que tomar a mulher e os filhos. E o chefe perdoa a dívida. E ele vai. Quando ele sai, ele encontra com uma pessoa que está devendo ele também. E aí ele agarra o cara pelo pescoço e fala: me paga o que me deve. Só que algumas pessoas viram a atitude dele, porque ele tinha acabado de ser perdoado. E ele não usou da mesma misericórdia com que o outro tinha usado com ele. Nisso, ele é levado de novo ao chefe e o chefe joga ele na prisão. E fala: você foi um mau servo, porque eu havia te perdoado. Então, a gente tem que ter muita observância nisso, porque às vezes a gente só quer as coisas para nós e a gente não age assim com as pessoas ao nosso redor, né? Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre e verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda gente: vede como sou generoso? Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Ser misericordioso é compadecer-nos da miséria alheia, seja da miséria material, nas formas da indigência, do abandono ou da enfermidade, seja da miséria espiritual, caracterizada pelas 1001 facetas da imperfeição humana. Aqui entra também aquela máxima, né? Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Eu quero ser perdoado? Então perdoa. Eu quero ser amado? Então ame. Eu quero que todos ajam comigo com benevolência? Haja com benevolência. É simples assim. É que a gente complica, tem hora, as coisas. E isso está incutido em cada um de nós, né? Da gente ainda errar e tá tudo bem. Mas a gente tem que buscar melhorar. Por isso que Deus não nos condena.
porque ele sabe que a gente vai errar ainda. Mas ele tem que entender, ele tem que sentir dentro de nós que a gente está com vontade de melhorar, que a gente quer acertar. E Deus sabe da intenção, Deus sabe do que está no nosso coração. Aquele coração mais enrijecido, ele sabe. Não adianta falar da boca para fora, ele sabe. Eu posso enganar o outro, mas a Deus a gente não engana, né? Ser misericordioso é, pois, condoer-nos dos párias maltrapilhos, sem eira nem beira, que se arrastam pelo mundo, suplicando uma gódea de pão para afagar o estômago, ou uma roupa usada, com que cubram sua nudez, socorrendo-os com solicitude. É apiedar-nos das crianças órfãs ou abandonadas, interessando-nos pela sua sorte e contribuindo como e quanto nos seja possível, para que tenham um lar, que as eduque e prepare para serem úteis a si mesmas e à sociedade. Assim como olharmos pelos velhinhos desamparados, oferecendo-lhes um abrigo onde possam aguardar serenamente que a morte venha libertá-los das vicissitudes terrenas. É sensibilizar-nos à vista dos enfermos, aos quais qualquer tipo de enfermidade, tá? Câncer, lepra, sífilis, qualquer uma, tuberculose, tão flagelado e reduzido à ruína, cujas existências se constituem numa sucessão ininterrupta de dores, angústias e melancolia, ajudando a minorá-las com os recursos de nossa bolsa e, melhor ainda, com o bálsamo de nossa simpatia, das palavras de conforto e encorajamento das preces e vibrações que façamos em seu benefício. Então, sempre tem uma maneira da gente ajudar. Eu não tenho condições financeiras de fazer mais? Ore. Emane boas vibrações. Seja simpático, seja amoroso. Ser misericordioso é, acima de tudo, suportarmos cristamente os defeitos daqueles que nos rodeiam, relevarmos os agravos que nos façam, renunciarmos a todo e qualquer propósito de vingança, não guardarmos ressentimento de coisa alguma e estarmos sempre prontos a servir. Seja lá a quem for, embora saibamos de antemão que ninguém nos será grato e talvez nem sequer nos compreenda o gesto fraternal e amigo. Porque muitas das vezes a gente deixa de fazer algo com medo da opinião alheia ou querendo retribuição. Não saiba a vossa mão direito o que faz a esquerda. Ajuda, sem esperar recompensa. Haja sempre com amor. E não importa o que o outro vai pensar. O que não pode é deixar de você fazer uma boa ação perante a Deus, que tudo vê, porque com medo do comentário do outro, né? Jesus considera bem-aventurados os que usam de misericórdia, porque, segundo a lei, cada um recebe exatamente o que dá. Vamos pensar aí. O que eu estou doando para o meu semelhante? Porque eu vou receber. Ó, vai voltar. Se não formos tolerantes
com as fraquezas e imperfeições do próximo, também não teremos quem nos ajude a vencer os obstáculos de nossa jornada. Assim como nossas próprias culpas e mazelas não serão toleradas pela justiça divina. E isso não por castigo, mas para que todos aprendamos a regra áurea, habituando-se a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Ninguém se iluda a esse respeito, supondo que um arrependimento de última hora ou os recursos oferecidos pelas suas religiões sejam suficientes para granjear-lhe a graça de Deus e assegurar-lhe um bom lugar nas moradas celestiais. Não adianta eu ter minha vida inteira fazendo tudo errado, não perdoando, e no último instante eu pedir perdão e tá tudo certo? Tá tudo certo. Mas a gente, né, vai ter essa dívidazinha lá. Papai do céu vai falar assim, e aí? Cheque especial, você usou cheque especial. Tem que pagar o cheque especial. Olha quantas coisas que você deixou de fazer, quantas oportunidades lindas você teve e não fez por orgulho, por vaidade, né? Pelo Pai Nosso, suplicamos diariamente ao Altíssimo que perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Temos perdoado mesmo de coração? Porque muitas das oratórias saem das nossas bocas de forma muito mecânica. E não tem que ser assim. Tem que ser lá, ó, do coração. Quando a gente conversa com Deus, tem que fluir uma conversa sincera, um arrependimento sincero, um perdão sincero. E esquecer depois. Perdoei e esqueci. Segue em frente. E perdoar algo ou alguém não é depois você querer ser o melhor amigo daquela pessoa, conviver, trazer para dentro da sua casa. Não. Você pode perdoar. Você tem que perdoar, pode não. Você tem que perdoar e segue a sua vida. Sem pensar naquela pessoa, sem aquela pessoa consumir as suas energias. Você tem que consumir suas energias com coisas boas, emanar coisas boas. E não aquela pessoa ser a florzinha do seu jardim que você está regando todo dia com as suas vibrações, porque você pensa nela o dia inteiro, né? Pois bem, valorizemos nossas orações, traduzindo em atos tão sublimes, palavras, perdoando, de fato, aqueles que de alguma forma nos têm ofendido ou prejudicado. Levemos-lhe simultaneamente com o nosso perdão, completo e sincero, também o amor, esse sentimento puríssimo que cobre a multidão dos pecados. Só assim, mas só assim, inscrever-nos-emos entre aqueles a quem Jesus se referia, ao sentenciar: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Que com esse lindo tema, lindo ensinamento, nós possamos realmente perdoar de coração, para que nós possamos ter a misericórdia de Deus também em nossas vidas
para que nós possamos viver livres desses sentimentos que tanto nos acorrentam. Porque é como se a gente andasse com aquelas bolas, né, de antigamente, naquela época que se prendia, né? Você ficava com aquela bola de ferro no pé, que você não consegue nem sair do lugar. Liberte-se de tudo aquilo que te prende. E vamos viver esse evangelho maravilhoso, esse amor maravilhoso e sermos misericordiosos. Até o próximo vídeo, que já vem mais coisas boas aí ainda do Sermão da Montanha. Um beijo para vocês!